Alô nação, meu nome é Celso e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as razões que estão levando um Flamengo endinheirado, com jogadores fabulosos, a estar nesse ano que deveria ser um ano de hegemonia, brigando para não cair para a segunda divisão. Fique até o final, vamos lá galera! Não dá para a gente falar da conclusão sem entender o contexto em que essas coisas aconteceram. Então, para explicar o contexto, a gente tem que voltar lá em 2012. Os dirigentes da época já anunciavam aos quatro ventos que o Flamengo não tinha dinheiro para nada. Tem aquela famosa frase, né? Acabou o dinheiro. Então, um grupo de flamenguistas com muito sucesso na vida empresarial decidiram ingressar na política do Flamengo e trazer sua experiência para recuperar um clube que na época era totalmente endividado. Alguns ou nem se importassem muito com dívida do Flamengo, o que importava era ter jogador bom e ganhar campeonato. Se o Flamengo estava se endividando ou não, não era problema. Mas a realidade é que o Flamengo, todo endividado, ele quando entrava numa negociação ninguém respeitava, ele tinha que aceitar a demanda do outro, seja um patrocinador, seja um empresário de um jogador. Era uma equipe que sofria processos trabalhistas de toda a ordem, de funcionários, de jogadores. Tinha uma equipe medíocre, contratado a peso de ouro, porque como ninguém tinha credibilidade ali, na hora de contratar um jogador, mesmo que medíocre, tinha que se pagar salários muito altos. O Flamengo vivia com uma dívida de 700 a 800 milhões de reais. Numa condição que, se fosse uma empresa comum, estaria falido. Mas esses empresários vieram com uma metodologia para tentar a recuperação do nosso Flamengo. Com a minha percepção, eu vou tentar passar para vocês por que e como esse grupo conseguiu levantar o Flamengo e como esse grupo e por que esse grupo está levando o Flamengo de volta a uma época que a gente imaginou que nunca mais fosse acontecer. Muita gente se engana de que todo esse plano elaborado por essa equipe foi baseado no controle do endividamento e no controle do desembolso, dos gastos. Eu acho, e tenho quase certeza, depois até mesmo de ver tudo que aconteceu, que a mola propulsora não era o controle da dívida ou o controle das despesas. Eles usaram o controle da dívida e o controle da despesa para alcançarem os seus objetivos. E o objetivo principal era tornar o Flamengo respeitado e grande novamente. E para isso era preciso que o Flamengo tivesse recurso, ou seja, aquela frase, o dinheiro no Flamengo acabou, nunca mais seria mencionada. Quando nós estamos falando de um clube, né, nós estamos falando de um clube de futebol profissional, nós estamos falando que a régua de medição, se ele está tendo sucesso ou não, é a performance que ele tem. Então, o objetivo principal desse grupo foi: eu preciso ter alta performance. Ou seja, eu tenho que ser respeitado em campo, eu tenho que ser respeitado como time, minha camisa tem que ser respeitada. Então eu tenho que ter alta performance. Esporte de alta performance requer uma abundância de recursos. E aí é que se contrapõe, de certa maneira, ao conceito de que esse plano foi montado com base na redução de despesa e controle de endividamento. Mas é verdade que se você tem receitas abundantes e continua descontrolado na despesa, descontrolado em seu endividamento, todo recurso a mais que você consegue, ele se perde nos gastos e no endividamento. Mas também era necessário, como ferramenta, ter controles sobre os desembolsos do Flamengo. A mentalidade financeira era, sim, muito importante para fazer com que cada centavo ganho de receita, ele tivesse uma destinação útil ao objetivo final, que era ter alta performance. Nós temos que definir quais são as linhas de negócio que vão me gerar recurso. Tem aquela que é a parte direta de geração de recurso, mas tem tudo baseado num fundamento que tem efeito indireto sobre esse processo. Quais seriam as fontes
principais de obtenção de recurso de uma equipe profissional de futebol. A sua marca tem valor, as parcerias com quem a sua equipe tem contratos e a sua imagem, que é um importante valor que você negocia com o mercado e que traz recursos para dentro do clube. Recursos esses que vão ser usados para ajudar o clube a atingir aquele objetivo final, que é alta performance. Mas nenhum desses recursos, nenhum deles, chega a nenhuma equipe profissional se o clube e seus dirigentes não tiverem um fundamento, que é a credibilidade. Embora não seja um item de geração de recurso, a credibilidade é como se fosse um pilar de um prédio. Sem esse pilar, você não consegue colocar os andares que vêm por cima. E como é que se constrói credibilidade? Cumprindo com o que você promete. O Flamengo todo endividado, que atrasava salários, que atrasava pagamentos, atrasava impostos, que tinha um monte de processo judicial nas costas, não poderia mais existir. Primeira ação, que foi uma ação muito bem executada pelo Bandeira de Melo, foi recuperar a credibilidade do Flamengo ao longo dos seus 2 mandatos. Ele precisou ter time medíocre, mas em compensação ele tinha a grande missão de recuperar credibilidade. E olha que é uma missão muito difícil, porque o Flamengo tinha uma história de mal pagador de muitas décadas, não era nem anos, décadas. Com isso, também o Bandeira de Melo começou a trabalhar em aumentar as suas receitas com patrocínios, etc., mas dando muita ênfase na recuperação da credibilidade do mercado em relação ao Flamengo. O Flamengo passou a não atrasar mais impostos, ao longo dos anos começou a não atrasar mais salários, não atrasar com fornecedores e, finalmente, também fazer reduções importantes de despesa em detrimento do time que não teve lá o seu grande sucesso. Mas ele recuperou esse grande pilar. Eu vou pular a marca porque valorização da marca ela ocorre diante de diversas ações que têm a ver com o produto e têm a ver com a imagem. Vamos falar de produto, então. O que também o Bandeira fez? Investiu fortemente na base para ter uma base competitiva e que aparecia em todos os campeonatos de base como uma base ganhadora e vencedora, identificando talentos em outras equipes menores, trazendo para o time, enfim, fazendo todo um garimpo de atletas, porque o objetivo era ter atletas para vender esses atletas ao mercado, preferencialmente ao mercado exterior, obter recursos para ajudar em todo esse processo, cuja missão sempre em mente, ter alta performance. Outras ações, que é uma ação mais de formiguinha, é o licenciamento de vários produtos de várias natureza, da caneca até um bonequinho de jogador. Todos esses produtos são pequenas ações, mas que somadas no contexto ajudam na geração dos recursos necessários. Outro produto, sócio-torcedor. Aumentar a presença de público no estádio. A bilheteria é um outro produto. Então, todas essas ações aconteceram, não foi por acaso. Elas tinham, sim, uma missão de incrementar o portfólio de produtos do Flamengo. Parcerias. O Flamengo, no início da gestão do Bandeira de Melo, ele ainda lutava com um problema de falta de credibilidade, tendo que administrar vários problemas jurídicos, problemas trabalhistas, o refis do futebol. Tudo isso estava na missão dele, conseguir as CNDs para conseguir manter os patrocínios vantajosos que tinha na época, Caixa Econômica Federal, conseguir patrocínio de imposto de renda, essas coisas todas foram sendo azeitadas no período do Bandeira de Melo. Melhorar os contratos de patrocínio, né? Buscar valores cada vez mais elevados, identificar novos ativos dentro do uniforme do Flamengo que pudessem ser vendidos,
botar preço nesses espaços, né, das camisas, identificar parcerias, como o caso do BRB e outras, tentou inicialmente com um energético, não deu certo. Criou-se um modelo de parceria onde nós temos participação no negócio. Ou seja, nós usamos toda a nossa massa torcedora como um ativo propulsor de um negócio de parceria. Permutas, equipamentos. Um outro item eu preciso estar em uma estrutura de excelência. Nós temos 4 aspectos que impactam numa estrutura de excelência. Eu preciso ter processos fortes de gestão administrativa, de gestão financeira, porque se eu começar a arrecadar dinheiro e for bagunçado, eu vou perder todo o dinheiro. Eu preciso ter uma estrutura que dê sustentação a uma equipe profissional de performar bem, estrutura física mesmo. O CT, com todos os equipamentos e todos os campos que tem lá disponível, telão, tudo isso faz parte de uma infraestrutura que vai ajudar a equipe profissional a performar bem. Mas não adianta eu ter processos administrativos fortes, processos financeiros bons, fortes, uma estrutura física e não ter processos de avaliação de desempenho, de identificação de problemas de desempenho. Porque, como toda e qualquer equipe, se ela não tiver um processo de avaliação e cobrança, ela não se renova, porque você vai atingindo objetivos e se autoalimentando, retroalimentando, para que você busque outros objetivos e volte a ganhar. Uma equipe de futebol, você repete campeonatos. Você tem o Campeonato Brasileiro todo ano, você tem a Libertadores todo ano, você tem a Copa do Brasil todo ano, você tem o Campeonato Carioca todo ano. Ou seja, todo ano sai do zero. É como o comerciante. Ele todo ano abre a lojinha dele, o faturamento dele começa na hora zero que ele entra ali. E ele só vai saber se deu certo na hora final, na hora que ele fechar a portinha naquele dia. É a mesma coisa o futebol. E você tem que ter esse processo de avaliação e de cobrança contínua para fazer essa retroalimentação de motivação. Nós queremos atingir um altíssimo desempenho, nós temos um monte de dinheiro, temos toda uma estrutura para sustentar tudo isso. O que está faltando? Nós precisamos de uma equipe vencedora. Nós precisamos de ter profissionais capazes de vencer tudo que eles forem disputar. Não necessariamente vão ganhar tudo, mas eles têm que ser capazes disso. Este é o último elemento. Este elemento também precisa de recurso e muito bem aplicado em um processo de avaliação dele no tempo, se ele vai dar o retorno que eu quero do alto desempenho. Então, nesse momento, é que fez-se a escolha de qual seria a melhor estratégia para ter uma equipe vencedora. Existem vários modelos usados pelo Barcelona, que durante muito tempo, da base até o profissional, todos jogam iguais, todos jogam da mesma maneira, os treinadores fazem do mesmo serviço e assim vai. Você tem o modelo PSG, modelo Real Madrid, compro os melhores jogadores e boto ali e eles vão me performar porque são os melhores jogadores do continente e vão trazer a performance. O Flamengo está mais próximo do modelo Real Madrid do que o do modelo Barcelona. Aliás, todos os times no Brasil não conseguem ter o modelo Barcelona. O Flamengo decidiu o seguinte: eu quero ter os meus, entre aspas, galácticos. Eu preciso de jogadores que me deem resultado. E aí ele faz a seguinte pergunta: quem é que vai me dar resultado hoje? Ele não quer o resultado daqui a 3 anos ou 4 anos. Quem é que me dá o resultado hoje? Jogadores que comprovadamente são campeões em suas equipes ou foram campeões em suas equipes, e têm experiência, têm maturidade, jogam bem, são bons jogadores, reconhecidamente bons jogadores, que têm uma performance linear no tempo, que têm bom tempo de presença em campo, que não tem histórico de lesões, enfim, uma série de avaliações para se chegar a esses jogadores. Se privilegiou o retorno esportivo imediato. A outra opção seria privilegiar o retorno esportivo a longo prazo, e aí seria uma aposta na base. Não foi esse o conceito e se entendeu que a base deveria ser ou a fábrica geradora de recursos para se ter o jogador pronto. Então a base cria o produto, vende o produto, pega-se o dinheiro, compra-se o produto acabado de primeira classe que tenha disponível naquele momento. Outra situação que também foi levada em consideração era o seguinte: muita gente acha que isso aí é porque o Flamengo quer economizar. Tá,
tem a ver com economia. Mas por que eu vou pagar milhões de euros se eu posso ter esse jogador pronto por empréstimo ou vindo de graça, eu pagando basicamente somente o salário, né? Ou seja, só no giro, sem necessariamente investir no passe do jogador. Essa era uma das opções do Flamengo em determinados momentos, que fazia sentido. O Flamengo está faturando muito, mas ele não pode esquecer o lado do desembolso. Então o Flamengo usou a base para gerar recursos para se ter jogador pronto, para ganhar hoje e não ganhar daqui a 3, 4, 5 anos, quando aquele jogador da base vai ter maturidade suficiente para se confirmar como um jogador profissional. E tem um outro detalhe. Lembrando que nós estamos num país subdesenvolvido. Os nossos times, quando encontram uma joia rara, dificilmente conseguem segurar essa joia rara na equipe. E não é por questão de contrato, é questão até da motivação do jogador e do seu empresário de que ele vá para um mercado mais desenvolvido. Então, nasce um Vinícius Júnior, nasce um Paquetá, chega um determinado momento em que ele começa a brilhar, que o time lá fora, muito mais forte economicamente, chega aqui e solta o canto da sereia e o rapaz quer ir embora. E se a gente não soltar, a gente perde o valor e perde o jogador. Vamos botar um exemplo? O Lincoln, o Flamengo teve uma oferta no Lincoln para vender o Lincoln, não aceitou. O garoto não se desenvolveu mais porque ele quase não jogava. Ele poderia até ter futuro, mas como ele quase não jogava, o que aconteceu? Perdeu ritmo, perdeu motivação, e enfim. Nós entregamos o atleta para uma equipe lá fora por quase nada. Perdeu-se o atleta e perdeu-se o dinheiro. Então o plano estava pronto. Alta performance, abundância de recursos, infraestrutura de excelência e um time super competente para que entregue alta performance, gere mais receita, melhore as infraestruturas, contrate jogadores melhores, ganhe campeonatos e assim o ciclo vai sendo um ciclo virtuoso e que deveria se eternizar. Mas o que aconteceu e que nós estamos tendo um reflexo que 3 anos depois de termos uma equipe extraordinária, ganhou tudo, com um técnico também extraordinário, hoje está na zona de rebaixamento. Aí eu vou usar de alguns conceitos para explicar, todo mundo fala, mas não tem muita substância. E eu vou tentar botar um pouquinho de substância nessa discussão. Antes de entrar nessa teoria toda, para explicar todo esse processo de como é que se desenvolve a carreira de um jogador, eu vou pedir a vocês que deem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com todo mundo que você conhecer. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele tem na parte horizontal a idade dos jogadores. Eu peguei um período de 12 anos de idade, quando ele começa lá nas escolinhas, nos mirins, essa coisa toda, e vai até os 40 e poucos anos. Alguns atletas conseguem jogar até os 40 anos. A curva em si, a curva normal em si, ela representa o quê? As fases dos jogadores na sua carreira. Ou seja, ele atinge o ápice da sua carreira, onde ele está física, mentalmente, tecnicamente, motivacionalmente, ele está no topo da vida profissional dele, ali por volta dos 27, 28 anos, mais ou menos. É claro que isso varia de jogador, se eu for olhar individualmente jogador para jogador, aí fica difícil. Mas ela se chama curva normal porque ela pega uma população de observações e coloca dentro de um comportamento normal. Tendo esse conceito na cabeça, vamos analisar o time do Flamengo. No lado direito desse gráfico é a curva onde o atleta está se formando. Fisicamente, mentalmente, ele está super motivado, quer aprender tudo, também faz suas besteiras, tem direito a fazer as suas besteiras, mas é o momento em que ele está mais ansioso para entregar, porque ele vê aquela carreira como a sua chance de vida. Então ele está com uma fome do cão. Esse é o lado melhor, digamos assim, de você ter atleta, né? Se todos os seus atletas tivessem todos os benefícios de um atleta mais experiente, estivesse nessa fase de carreira, seria ótimo. Não vou falar de exceções, porque exceção não dá. Não dá para comparar com Pelé, Zico, Neymar, Maradona. Não vamos entrar nessa história. Vamos falar de um modo geral. Aí nós vamos para o outro lado, o lado esquerdo. O lado esquerdo já é aquele jogador acima dos 27 anos, 28 anos, 30 anos, em que ele já passou boa parte da sua carreira
muitos deles já ganhou o que podia ganhar de dinheiro, e estão em fase já de declínio, já chegando próximo ao momento de parar, muito mais próximo ao momento de parar do que antes, né? Ele pode entregar muita experiência, mas as suas valências físicas já não são mais as mesmas. Então, não necessariamente ele vai entregar tudo. Então, ali do lado direito, eu coloquei jogadores na parte inferior. Hugo, Lázaro, Mateuzinho, Matheus Cunha, Vitor Hugo, Matheus França, João Gomes. Na parte acima, mas antes ainda do lado direito do gráfico, nós temos Gabigol, Pedro, Andreas, Cebolinha, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Arrascaeta. No lado esquerdo, já após o ápice da carreira do jogador dentro de uma curva normal, o que nós temos? Thiago Maia, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Vitinho, Pablo, Santos. Já na parte final, que é a parte mais abaixo, quem nós temos? Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Ribas, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arão, Isla, Rodinei, Marinho. Vocês perceberam que alguns dos nomes que eu coloquei aí, como Bruno Henrique, como Rodrigo Caio, então, vem o Cebolinha que eu coloquei, o Isla já não está mais, mas eu deixei aí para a gente pensar no momento. Todos esses jogadores, eu não estou falando se um é melhor do que o outro, se um é pior do que o outro. Por que o Bruno Henrique está lá junto com o Diego Ribas? É porque ele está numa fase física, uma fase de idade e física, que ele já não está mais em condições de entregar o que ele entregava antes. Que ele entregava em 2019, por exemplo, que ele estaria um pouquinho mais acima. A mesma coisa, alguém pode falar, Léo Pereira ali junto com Gabigol e tal. Não estou falando da qualidade do jogador, estou falando da motivação do jogador. Ele ainda tem fome. É um jogador que ainda quer aprender, que está mais disposto. Mas ele não aprende, é outro problema. Essas são a distribuição dentro da nossa curva normal do nosso elenco, com um agravante. Muitos desses jogadores que estão marcados aí na tarja preta, tem uma influência muito grande sobre os demais. E eles estão na fase mais descendente das suas carreiras. Então, o que acontece com o Flamengo naquele quadrinho super importante de avaliação da performance e desempenho? Não se percebeu que era o momento de fazer a ruptura com esses nomes. Lá em 2020, agora é a consequência do que não fizemos em 2020. Por quê? Porque quando nós contratamos muitos desses jogadores, eles já estavam na curva descendente, mas ainda entregando. Felipe Luiz, incontestável jogador. Só que, quando ele chega ao Brasil, ele chega realmente mais velho, mas ele chega com uma motivação muito alta. O Everton Ribeiro, mesma coisa. Então, quando você chega a esse tipo de jogador, em que ele está no nível final, vai contar muito a motivação dele em fazer a entrega do trabalho, do talento dele. Quando ele já se acostumou ao processo em que ele estava envolvido, ele não encontra mais motivação. Mas não é por maldade, não. Ele não está sendo mau caráter. Nenhum deles é mau caráter. Nenhum deles é mau caráter. Nenhum deles não é profissional. Todos são profissionais e todos têm ótimo caráter. Mas é uma coisa quase que inconsciente. Muita coisa relacionada ao físico, porque ele já está chegando ao nível que o corpo não responde à cabeça, e embora ele ache que ele tem condições de jogar, porque a cabeça dele está muito boa, está muito focada, só que a resposta não acontece. Alguns porque o problema físico, como o caso do Bruno Henrique, ele se influencia no fato em que ele se lesiona, e aí ele não consegue entregar. Então, o erro do Flamengo foi que ele pegou os jogadores para ganhar, dentro do seu conceito de pegar jogadores prontos, jogadores que têm histórico de entrega de campeonatos. Isso foi super correto. Ele teria que ter identificado que naquele ponto da curva, aquele jogador não seria mais capaz de entregar. Então, quando se pensou em renovar com esse pessoal lá em 2020, final de 2020, início de 2021, não deveria ter sido feita a renovação. Deveria ter dado um muito obrigado e teria que ter se buscado jogador para aquelas posições em que nós estaríamos abrindo mão de vários jogadores. Alguns desses jogadores, por exemplo, como Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique, que todo mundo... não, como é que pode mandar o Bruno Henrique embora? Como é que nós vamos mandar o Everton Ribeiro embora lá em 2020? Era o momento, sim, de buscar um outro jogador
que com outras características, você nunca vai encontrar um jogador com exatas características, mas com outras características, e contratar e fazer com que ele se ambientasse, e assim por diante. E não estou falando de uma questão de idade. Por exemplo, se o Vidal fosse contratado hoje, este primeiro ano de contrato, ele estaria voando. Eu bato uma aposta, porque ele estaria super motivado. Não por amor ao Flamengo, não, super motivado pelo desafio daquele momento. Mas no ano seguinte ele já não ia entregar mais. E volto a dizer, não é por não ser profissional, não é por maldade, é porque ele está no momento físico da vida dele que ele não responde mais com a mesma competência. Então o grande erro do Flamengo, nesse aspecto, foi não ter percebido isso. Percebeu mudando técnico, mudando pessoas dentro do departamento técnico. Tudo isso faz parte do futebol, a gente sabe o que acontece, mas é um erro que foi causado por uma equipe que não estava mais preparada para ganhar. A pior coisa que aconteceu para o Flamengo, por incrível que pareça, foi ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020. Porque deu aquela sensação de que, poxa, esse time realmente ganha tudo. Se não tivesse ganho o Campeonato 2020, aquele jogo em que São Paulo ganhou da gente, a gente ganhou na câmera do celular, talvez esses jogadores não tivessem continuado e a gente tivesse feito um processo de renovação e talvez hoje nós estivéssemos brigando com o Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro. Pessoal, esse é a minha avaliação. Eu sei que algumas pessoas podem pensar diferente, eu sei que muitos vão pensar como eu. Era isso que eu queria passar para vocês, espero estar contribuindo. Eu gostaria de pedir para vocês que dessem um like, compartilhassem esse vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a gente a trazer sempre conteúdo de qualidade. Por favor, comentem aqui embaixo no vídeo. Valeu, galera! Grande abraço, até a próxima!